Fala comigo, beleza? Mais uma vez aqui eu, Bruno Rafael, para mais um vídeo no Elementary OS. Aliás, mais um vídeo da série do Elementary OS. E no caso a gente está aqui falando sobre como criar um pendrive bootável via terminal. Só que primeiro eu vou mostrar para você como que o GNU Linux reconhece, como é que ele conhece, como é que ele visualiza, como é que ele sabe qual é qual ali no meio da situação, ou seja, qual é o HD 1, qual é o HD 2, qual é a partição 1, qual é a partição 2, então ele divide tudo isso de uma forma bem lógica, bem estruturada, bem fácil. E eu estou aqui para mostrar isso para você, para depois quando a gente for criar o nosso comando dd, tá certo? Então é o seguinte, eu tenho dois HDs, é um exemplo, certo? Porém, no caso, eu não sei qual é o tipo de HD que eu tenho. Porque, por exemplo, se for um computador muito antigo, ele pode ser um HD IDE. Tá? A conexão dele ser IDE. Um computador geralmente de 15 anos ou mais, geralmente é IDE. Os computadores mais modernos, mais atuais, já utiliza a tecnologia de conexão SATA. Qual é a diferença, assim? Estaticamente falando, não dá para saber, não dá para ver. Você olhar assim para o computador e saber qual é, se ele é SATA, se ele é IDE, não dá para ver. Você teria que ou abrir o seu computador ou executar algum comando para poder identificar ou instalar um aplicativo que faça uma checagem e te informe todos os detalhes do seu sistema. Se por algum acaso o seu computador estiver aberto, você der a louca, você pode ver que o IDE, não sei se você chegou a pegar essa época, mas o IDE ele utilizava um cabo flat, se eu não me engano, de 48 vias. Aqui são 48 linhas, aqui são 48 fios que passam aqui por dentro. Eu não lembro agora o número, espero que esteja certo. Qualquer coisa alguém pode me corrigir. E o SATA já é esse daqui mais novo, mais fininho, bem mais prático do que esse daqui. Né? Essa aqui chega a ser, sei lá, 5 vezes ou até mais do que isso, mais fino, ocupando menor espaço. Mas o que isso daqui realmente difere? Qual é a diferença de um para o outro? É o seguinte, quando o HD é IDE, o Linux ele nomeia o primeiro HD do seu computador como HD-A. O segundo, se você tiver um segundo HD, ele vai reconhecer como HD-B. E se você por acaso tiver um terceiro, ele vai reconhecer como HDC. Isso apenas IDE, tá? E assim por diante, vai ser HDD, HDE, HDF, dessa forma. Mas e se for SATA, também é assim? Não. Se for SATA, já é diferente, é outra nomenclatura, é o SDA. Então, no caso, tem o SDA, eu poderia até dizer que seria uma abreviação de SATA Device, né? Ou seja, dispositivo SATA A, um segundo um B e um terceiro HD seria um C, que também pode ser o seguinte, como a maioria dos computadores, né, mais de 70% dos computadores no mundo utilizam apenas um HD. Então, o SDA seria o HD principal e o SDB seria o pendrive, por exemplo. Entendeu? E assim por diante, ele vai subindo conforme o número de HDs no seu computador, ele vai subindo em A, B, C, D, E, F, G. Tá certo? Mas cada HD desse também tem um número de partições, eles são particionados, são divididos em várias partes. Alguns, nem todos, tá? Isso não é uma regra, existe uma exceção para isso. Alguns HDs são particionados em uma ou mais partições. E como é que ele divide, como é que ele reconhece essas partições? A gente pode usar, por exemplo, um comando sudo fdisk-l, que é para poder mostrar todos os HDs em detalhes e as suas partições. Por exemplo, se um HD tiver uma partição, vai se chamar SDA1, o nome dessa partição. O disco vai ser SDA, mas a partição vai se chamar SDA1. Se por algum acaso ele tiver duas partições, então ele vai ser o disco SDA com a partição SDA1 e a partição SDA2. E se tiver mais partições, vai ser SDA3, SDA4, assim por diante. Tá certo? E no SDB, ele segue também o mesmo padrão. SDB1, SDB2, SDB3 e assim por diante também, da mesma forma. Tá ok? E no caso, o pendrive, como eu falei, no caso de dois HDs, e entrando um pendrive, seria o SDC.
ele continua. Ele não é um HD, mas é um dispositivo com a mesma com a tecnologia, digamos assim. Bom, não sei dizer exatamente para você sobre a questão da tecnologia, se envolve algo a respeito disso. Mas no caso, tanto faz você usar um HD SATA quanto um pendrive, ele vai ter a mesma nomenclatura inicial, SD, tá? E só vai mudar o final, C, D, E ou B, dependendo no caso da numeração. Se você tiver um HD, no caso o segundo, o pendrive, seria SDB. No caso de 2 HDs, ele seria um SDC. E no caso de 3 HDs, ele seria um SDD. Eu vou mostrar para vocês aqui, no meu caso, porque aqui eu tenho também 3 HDs e mais o pendrive, tá ok? Então eu vou abrir aqui o terminal. E o comando que eu falei é o sudo fdisk -l. Então ele vai dar uma lista completa aqui de todos os dispositivos que eu tenho no meu computador. Ok? Vamos lá. Pronto, aqui, essa parte aqui. Disk, ou seja, o disco, /dev, que é uma abreviação de device, que quer dizer dispositivo em inglês. SDA, ou seja, o meu primeiro HD, que é um HD de 250, que eu utilizo para as partições aqui, ó. Por exemplo, o boot, tá vendo? Inicializar, essa aqui é a partição do boot, que é a SDA1. A segunda partição é uma partição swap, que eu deixei, de 8 GB. E a terceira, SDA3, para a terceira partição, é onde está o meu sistema operacional Linux. Isso aqui é uma perda de espaço, porque se você for ver aqui, eu nem gasto isso tudo aqui, nem consome isso aqui, acho que nem consome 24, mas enfim. O meu segundo HD é o /dev/sdb, é de 1 TB, tá vendo? 931 GB, e ele só tem uma partição, então é o SDB1, é uma partição do tipo Linux também, que no caso aqui ele é um BTRFS. E aqui em cima ele tem aqui um ext4, uma partição swap e um ext4. O meu terceiro HD já é um HD que eu peguei na verdade para fazer backup, eu ainda não desliguei ele. É um HD NTFS de Windows, que é uma partição, ele é o dev SDC 500 GB e /dev/sdc1, que é a partição dele, que é a partição NTFS. Já o meu aí tem aqui o Zerrança, que na verdade é um aplicativo, tá, de memória. Esquece essa parte aqui, vamos pular para cá. O disco /dev/sdd de 7.5 GB seria no caso o meu pendrive. Como eu já tinha um SDA e já tinha um SDB e um SDC, então o próximo só poderia ser SDD, entendeu? Então por isso ele é SDD. E a partição dele também é NTFS, é de Windows. Então ele utiliza o padrão SDD, que é o dispositivo, e 1, porque é a primeira partição. Ok? Então basicamente o comando fdisk é para isso, para poder no caso te dar detalhes de todos os discos que tem no seu computador. Tá certo? E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês em detalhes o comando dd. Tá certo? A gente vai executar ele aqui e também vai mostrar em detalhes o que significa cada parte da linha de comando, tá bom? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!